Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, minhas irmãs, muita paz, não só para cada um, mas também para os lares que estão sintonizados conosco. E é com alegria que estamos aqui reunidos para realizar mais um programa Culto Cristão no Ar. Queremos também agradecer à Rádio Rio de Janeiro, a sua diretoria, pela oportunidade que nos dá de falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E aproveitando que estamos falando na rádio, lembrar que nós estaremos no dia 10 de dezembro, lá no feirão da Rádio Rio de Janeiro, no Semprinho, lá no Pé Pequeno. Está sendo aí bastante anunciado na rádio, né? E nós estaremos lá, meu pai, Lidiênio, e eu e Jane, participando do feirão. E não estaremos presentes só assim passeando, né? Nós estaremos lá com a barraca, o João e Jane, com o trabalho que eles fazem, que é em defesa da vida, e eu também vou levar alguns livros e os artesanatos que eu faço, que pode ser sugestões assim de presentes para Natal. Também vão ter roupinhas de tricô para crianças, cachecóis. Vamos lá, estaremos por lá. E os calendários 2024, né? Calendário Vida. Quem assistiu o programa da Jane, em defesa da vida, no sábado, ouviu falar sobre o calendário, né? Algumas pessoas já conhecem e ele estará lá. É um calendário de mesa com mensagens em defesa da vida. Então vamos dar o início do programa. Vamos ler do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a mensagem Paciência em Estudo. Está em Lucas, no capítulo 2, versículo 19, a seguinte frase de Jesus: é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Paciência é serenidade, calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. É compreensão, entendimento. No entanto, não é passaporte ao abuso. É harmonização, ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência. É tolerância, brandura. Entretanto, não é coonestação com um erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus. O Mestre foi, no mundo, o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. E em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar, depois da morte, ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Ainda assim,
é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos que, em maioria, podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora. E não diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos, e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Senhor Jesus, Mestre de nossas vidas, aqui estamos nós, perante a Tua presença, perante o Teu Evangelho, tentando aprender um pouco mais a seguir os Teus exemplos, como este que nos foi trazido na página da paciência, que não é uma paciência passiva, uma paciência conformada, mas de saber o momento certo de falar, o momento certo de calar, de agir e de dar o exemplo. Possamos sempre refletir nos nossos atos e nos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, Mestre. Abençoa todos os lares que nos acompanham, abençoa a Rádio Rio de Janeiro, hoje e sempre. Que tenhamos um bom programa, que possamos assimilar essa mensagem, refletir em nossas vidas individuais, nas nossas práticas do Centro Espírita, que muito terá a ver com o que falaremos hoje. Vamos ao estudo, capítulo 26. A lição é Mercadores expulsos do templo. Vamos ao item 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Em São Mateus, capítulo 11, versículo 15 a 18, e São Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Na verdade, Jesus tomou estas atitudes porque a casa de oração tem outros trabalhos espirituais, que é a de praticar a caridade. Através de nós, médios, ajudados pela espiritualidade maior, levamos aos que nos procuram a ajuda de que necessitam, seja ela material e espiritual. Pedem orientação para os problemas e é aí que entra o atendimento fraterno. E na parte material é onde se atende muitas famílias que estão passando por necessidade. E tudo é através de doação, sem que nada seja cobrado. E nesse sistema entra os dizeres: dai de graça o que de graça recebeste. Paz a todos. Então, nós, como a Cleia já fez a leitura, é um dos itens menores, né, que
o Evangelho contém, que é o próprio comentário de Kardec é muito curto, mas dá a oportunidade a gente refletir aqui sobre alguns aspectos. Então, a passagem que fala sobre os mercadores expulsos do templo, que foi citado por dois evangelistas, Marcos e Mateus. E quando Jesus, após, segundo aqui a narrativa, expulsar os chamados vendilhões do templo, ele diz, relembrando o que está registrado lá no Velho Testamento em Isaías: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Então nós vamos só relembrar aqui a questão de que como era que funcionava o templo de Jerusalém na época de Jesus, porque essa questão de ter dentro do templo pessoas vendendo as coisas, vendiam principalmente animais que eram levados para sacrifício. Só podia sacrificar que era um local do templo que só o sacerdote entrava. E ele é que era o responsável de receber o animal e fazer o sacrifício. Só que nem todas as pessoas tinham, por exemplo, a criação de cabritos, que era a oferta de maior valor, e as pombas de menor valor. E por isso que tinham pessoas que vendiam esses animais dentro do templo. Além disso, como viam pessoas de várias origens, também tinha os cambistas, que eram as pessoas que faziam troca de moedas para que aquele que fosse pedir ao sacerdote lhe levar o animal para ser sacrificado, essa pessoa tinha já o dinheiro que era corrente lá na cidade de Jerusalém. Então eu queria fazer essa explicação para entender o que era e por que Jesus ficou indignado. Até eu me lembro que quando eu era criança, toda sexta-feira santa, um dos cinemas existentes aqui em Nilópolis, na cidade que eu nasci e me criei, passava na Semana Santa A Vida de Cristo, que era um filme do cinema mudo. E eu me lembro que essa cena era uma cena até chocante, porque Jesus entrava no templo com um chicote na mão, batendo em todo mundo, chutando caixote, chutando as pessoas. A gente vê um Jesus que não era um Jesus apenas indignado, era um Jesus raivoso. E eu escolhi essa mensagem que está lá no livro Palavra de Vida Eterna, exatamente porque ele fala da paciência, Porque a gente observa que a paciência não é de ficar acomodado, E também indignação não é a pessoa ficar com raiva. Então existem indignações que levam a pessoa a agir de uma forma certa. Por exemplo, aqui no Brasil, um pouco depois da descoberta do nosso país, começou o tráfico de primeiro índios, para o trabalho escravo e depois os negros. E foram milhões de negros trazidos pelo Brasil. Só que com o tempo houve as pessoas que se indignaram com aquele tráfico, com o trato que os negros recebiam aqui no Brasil. Então essa indignação levou à abolição da escravatura. Então tem pessoas que se indignam e fazem com que as coisas mudem. Essa é a parte positiva da indignação. E Jesus, indignado, ele não entendia que o templo de Jerusalém foi transformado numa casa de comércio. Agora eu estou fazendo até uma reflexão aqui. Será que a indignação de Jesus foi com relação ao comércio dos animais ou ao fato dos sacerdotes exigirem animais para que as pessoas tivessem a remissão dos seus pecados? Porque o animal, coitado, não tem nada a ver com isso. Eu acho que a causa principal da indignação de Jesus foi a própria prática religiosa de ter que sacrificar um animal para poder livrar as pessoas dos seus próprios pecados, Ou seja, a pessoa coloca lá no que a gente chama de bode expiatório, esse termo até ficou conhecido depois,
mata o bode e a pessoa continua pecando. Coitado do bode, né? Não tem nada a ver com isso. Então acho que a indignação de Jesus está muito mais pela prática em si do que pelo mercado, que acabava sendo até um mercado de conveniência, né? Como o senhor falou, a pessoa não tinha como levar um bode quilômetros de distância até lá, então era mais fácil comprar ali perto, né? Acredito que isso em si fosse um erro menor do que o sacrifício do próprio animal para tentar livrar alguém de um pecado. E a gente não pode entender um Jesus, né, como diz aqui, porque está aqui, mas a gente tem que entender que como Jesus é uma criatura paciente, né, e manso, né, por excelência, ele não ia agir com violência. Né? Então, houve sim o ato dele, né, não achar, mas observe que ele aqui, inclusive, citou o Velho Testamento, que era a lei que os próprios sacerdotes batiam no peito dizendo que seguiam, né, que era a lei mosaica. Né? Então, essa lei dizia, né, que não transforme, né, a casa, quer dizer, a minha casa, quer dizer, a casa de oração, né, em um comércio ilícito. Né? Então é importante que a gente entenda isso, mas só a gente está precisando para entender que as pessoas não ficam achando que Jesus realmente, quando lê isso aqui, né, ele saiu chutando caixote e batendo nas pessoas. Não foi isso. Foi a indignação dele em relação ao que o João explicou, né? Mas em relação aos sacerdotes, e tanto é que a perseguição a Jesus começou exatamente após esse fato. A pessoa pode ser enérgica, sim, ser violenta, né? Eu imagino que Jesus usou de energia, sim, mas sem estar chutando, nem com chicote, mas com a energia necessária, sim. Que era a energia moral que ele possuía, né? E a gente vê que o povo ficou do lado dele, né? Porque o povo sabia que era explorado desse tipo, né? Que inclusive os preços eram exorbitantes, né, que eles cobravam por um animal. Né? E tem aí no comentário de Kardec, né? Kardec é bem claro nesse item, né? Lê pra gente. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. É interessante esse comentário de Kardec, porque bem próximo à época em que ele escreveu isso, houve a divergência protestante, que foi justamente contra a venda de indulgências, né, que a pessoa pagava para ter o seu local no céu. Né? Então, o cristianismo, de modo geral, e aí nós não estamos criticando os outros, porque nós estávamos lá também, não aprendeu com Jesus, né? Continuou vendendo indulgências ao longo da sua história e provocou a reforma que a gente chama de reforma protestante, por Lutero, que é justamente um levante contra essa venda de indulgências. E a própria igreja evangélica, com o tempo, também acabou seguindo quase que o mesmo caminho, tá? Quando colocou como lema: fora da igreja não há salvação. Então, indo para a igreja, pagando o dízimo, a pessoa seria salva. Então, a gente vê que as correntes religiosas não aprenderam muito com Jesus. Aí a gente tem que trazer agora isso para dentro da nossa realidade espírita, né? E aí já citou bem uma parte importante que Jesus falou, que a minha casa será conhecida como casa de oração, né? A gente sabe que as casas espíritas precisam do recurso material para pagar suas contas, mas tem que também ponderar as atividades que ela desempenha dentro dela para pagar as contas, né? Por exemplo, uma casa espírita que realiza um jantar dançante. E aí nesse jantar coloca músicas que não são espíritas, músicas populares, e não se analisa às vezes o conteúdo das letras dessas músicas, né? Então a casa está sendo uma casa de oração naquele momento ali do jantar, ela está sendo utilizada, né, da forma como deve ser, principalmente o salão de reuniões, né, as partes internas do centro, né, eles estão sendo
preservados na sua ambiência, nesses eventos festivos, eles às vezes são necessários, mas a gente precisa manter a ambiência que deve existir dentro de uma casa espírita, né? E aí eu aproveito a oportunidade para chamar a atenção das pessoas que estão fazendo música, chamadas músicas espíritas. E segundo a Maria Elza Tiscati, ela respondendo até umas perguntas feitas por João Carlos para o jornal do Movimento Espírita de Nilópolis, né, já há algum tempo, né, uma das perguntas foi a opinião dela sobre música espírita, né, e ela falou que música é música, né, e não existe música espírita, existe música com uma temática espírita, né, cuja letra... Mas a gente observa que o som, às vezes, né, atualmente, essas bandas que estão surgindo aí, às vezes o som é um pouquinho exagerado para ser tocado dentro de um centro espírita, numa atividade espírita. Eu acho que a gente deve pensar isso e ler um pouco mais o livro de Leon Denis, que fala sobre arte. O próprio Kardec também chama a atenção disso, e André Luiz, no livro Conduta Espírita, diz que a arte é o belo produzindo o bom. Uhum. Então tem que ser o belo, não pode ser uma coisa que tem que acompanhar a onda para chamar os jovens. A gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. A arte espírita tem que ser um pouquinho diferente. O problema é a interpretação do que é belo do que é bom, né? A gente percebe, Jane, você tocou nisso, e quando a gente estuda um pouquinho de arte, né, de música, de arquitetura, a gente vê que os conceitos de estética, eles são muito antigos e muito perenes, né? Por exemplo, na arquitetura, o equilíbrio, a harmonia, a simetria são conceitos que vêm lá da Grécia Antiga, né? A música, né? Os conceitos de harmonia, de acordes, de melodia, também são muito antigos, ou seja, existe o que a gente pode considerar o belo, né? O padrão do belo a gente já tem noção, sim. Realmente, às vezes as pessoas passam a ter outras coisas como belas, mas que não são. Quando a gente pega toda a história das artes, a gente vê o que fica para a história e o que é modinha que passa, né? E espero que passe rápido. Algumas coisas realmente... Se a gente, quando vê os conceitos de centro espírita, né, dado pelos espíritos, né, que inclusive o centro espírita é um hospital, né, ninguém coloca uma banda de rap, de funk, né, num hospital, por exemplo, num CTI. Né. Pode até em determinado momento sim, né, mas numa enfermaria doentes graves, num CTI, não vai fazer um barulho que vai prejudicar a pessoa que está lá hospitalizada. Então a gente vê que se o centro espírita é um hospital, a gente tem que respeitar um pouquinho em termos de as músicas ser um pouco mais suaves. Então estamos quase chegando, né, ao final do programa. Eu queria só lembrar que a partir do próximo programa a gente já vai, em cada culto cristão no ar, falar um pouco de Natal e de Jesus. Vamos ler agora do livro O Evangelho em Poesias, segundo o Espiritismo, pelo autor Giovanni Zilli, do Paraná, a poesia Os Mercadores. Abusam da fé, são mercadores, na busca de alguma vantagem, dizendo de Deus anunciadores, mas só para si é que agem. Em amuletos, terras ou flores, salvação estaria na imagem que dão esses exploradores para quando vier a passagem. Cegos confiando nesses atores, os crentes aceitam, não reagem, vivenciando a fé com paixão. Olham só para si e seus amores, sem lembrar da sábia abordagem de que Deus não vende perdão. Jesus divino e amorável Mestre, estamos encerrando o nosso programa,
te agradecendo aos bons espíritos, aos anjos da guarda de cada uma das pessoas que estão sintonizadas conosco, para que todos possam receber as vibrações de paz, de tranquilidade e entender, Senhor, as tuas lições demorredoras, principalmente de sermos um pouco mais pacientes com aqueles aos quais nós convivemos. Obrigado, Senhor, por tudo. Que a tua paz possa envolver o nosso planeta, principalmente os países que estão em litígio, e que esta mesma paz, Senhor, possa envolver cada coração de espíritos encarnados e desencarnados que formam a humanidade terrena. Que é assim. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.